Iremos falar de contrato de seguro. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Iremos dar continuidade ao estudo do contrato de seguro. Nós paramos a respeito dos tipos de apólice, E aí depois nós vimos que na apólice deverá constar 1. Riscos cobertos. 2. Data da emissão. 3. Início e fim da vigência do contrato de seguro. 4. Limite máximo da garantia. 5. Limite máximo da indenização, da cobertura. 6. Valor do prêmio. 7. O custo da apólice. 8. O imposto, que no caso aqui é o imposto sobre operações financeiras, que é um imposto que cabe à União, instituir e cobrar. E também 9. Os dados básicos do segurador, do segurado, do corretor, do seguro, inclusive o número com que o plano foi protocolado na SUSEP, que é a Superintendência de Seguro Privado. A SUSEP é um órgão responsável pelo controle e fiscalização de seguros, de resseguros, previdência privada. E veja, se o prêmio for fracionado, ou seja, parcelado, em outras palavras, se o segurado resolver parcelar o valor desse prêmio, por exemplo, no caso de seguro de veículo, eu, ao invés de pagar o prêmio tudo de uma vez, eu parcelo. Nesse caso aqui, deve constar na apólice ainda a taxa de juros praticado, o valor das parcelas e os vencimentos, e o número de ordem da proposta. Bom, a apólice é subdividida basicamente em 3 partes: condições gerais, condições especiais e condições particulares. Nas condições gerais deve constar a aceitação da proposta, a vigência, a renovação, a questão relacionada à renovação do seguro, pagamento do prêmio, o foro, a prescrição, tudo isso deve estar nessa parte da apólice, que são as condições gerais. As condições especiais dizem respeito às garantias, e as condições particulares devem indicar as coberturas, os valores do capital do seguro, franquias, os beneficiários e as características relevantes acerca da pessoa ou do bem. Bom, nós vimos que essas apólices devem ser renovadas anualmente, segundo reajustes, Ali vai incidir os reajustes segundo determinado índice previsto no próprio contrato de seguro. Então, as apólices de seguro serão renovadas anualmente. Deve sofrer aqui os reajustes conforme o índice previsto no contrato. É importante a gente falar sobre a súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 188 do Supremo vai dizer que o segurador que indeniza o segurado, que paga o segurado, se subroga na posição dele em relação ao causador do dano, terceiro. Essa é a súmula 188 do Supremo. Então, trata da subrogação. Lembrando que essa súmula 188 só vai ser aplicada para seguros de coisas. Só para seguro de coisas. Não se aplica para o caso de seguro de
pessoas. Em relação ao seguro de pessoas, não haverá essa subrrogação. Não haverá essa subrrogação. Além disso, mesmo em se tratando de seguro de coisas, se o causador do dano for um parente do segurado, como cônjuge, ascendente e descendente, nesse caso, não haverá subrrogação, por expressa previsão do Código Civil, é o artigo 786, parágrafo 1º. Artigo 786, parágrafo 1º do Código Civil. Vamos falar ainda sobre o bilhete de seguro. Nós vimos que, em tese, em regra, o instrumento do contrato de seguro é a apólice. Mas a apólice pode ser substituída pelo bilhete de seguro, nos casos permitidos em lei. Então, em determinadas situações previstas em lei, é possível, a dispensa da emissão da apólice de seguro e será substituída pelo bilhete de seguro. Exemplos de bilhete de seguro. No caso do DPVAT, que é um seguro obrigatório, por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Temos também, por exemplo, o BIRF, que é o bilhete de incêndio residencial facultativo. Temos o BAP, que é o bilhete de acidentes pessoais. Temos o DPEM, danos pessoais causados por embarcações. Veja, em todas essas situações aqui, haverá emissão, por autorização da lei, do bilhete de seguro. Nesse caso, fica dispensado a emissão da apólice. Além disso, nós temos a questão do sinistro. O que vem a ser o sinistro? É a situação, O sinistro nada mais é do que a materialização, é a concretização do risco. Então, o sinistro consiste na materialização, na concretização do risco. Em outras palavras, trata-se da ocorrência do dano, do evento danoso. Já o risco é o evento incerto. O risco é o evento incerto. O risco é esse evento incerto. O risco é esse evento incerto que independe da vontade das partes. As partes, segurado e segurador, não conseguem alterar essa situação de risco, esse evento incerto, sendo o risco o elemento essencial do contrato de seguro. Veja, nós vimos na classificação, nas características do contrato de seguro, que o contrato de seguro é um contrato aleatório. O risco é da essência, da natureza desse tipo de contrato. Não confundir o risco com o sinistro. O sinistro nada mais é do que a concretização desse risco. O que significa dizer que todo contrato de seguro, inevitavelmente, envolverá um risco. Mas nem sempre o sinistro acontecerá. O sinistro pode ou não acontecer. Essa concretização do risco, essa materialização do risco, pode ou não acontecer. Eu posso, por exemplo, fazer um seguro do meu veículo e nunca acionar a seguradora. Então, são duas coisas totalmente distintas. Uma outra coisa que nós temos para tratar. Atualmente, o evento segurável não precisa necessariamente ser um evento danoso. É possível, atualmente, ser objeto de seguro situações benéficas, eventos que sejam benéficos e não só situações danosas, prejudiciais. A ideia de risco não se confunde com a noção de perigo que provoca um dano. O objeto do contrato de seguro é o risco. Não pode ser
Agora veja, não pode ser segurado o quê? Atos ilícitos. Atos ilícitos não podem ser segurados. Por exemplo, eu não posso procurar uma seguradora e pretender, né, assegurar uma situação ilícita, como jogo ilícito, como contrabando. Bom, uma outra coisa que nós temos para falar é o seguinte: no contrato de seguro, nós temos o princípio da mutualidade dos segurados. No contrato de seguro, nós temos o princípio da mutualidade dos segurados, de modo que o segurador vai atuar como um intermediário, Mas veja, quem vai pagar por esses sinistros são os próprios segurados. Por isso que é o princípio da mutualidade, né? Todos eles vão contribuir para o sistema, né? E caso ocorra sinistro em relação a um desses segurados, o segurador, que é o intermediário, é que vai efetuar o pagamento, né? Veja que o pagamento do sinistro não é feito pelo segurador. O segurador é um mero intermediário. É ele que vai, por exemplo, fazer os cálculos atuariais de riscos para fixar o valor do prêmio a ser pago pelo segurado. Mas quem paga, né, quem indeniza o segurado em caso de sinistro são os próprios segurados que contribuem para esse sistema, né, de seguro. Essa é a ideia. Agora, obviamente que o segurador, né, que irá servir como intermediário, irá fazer esses cálculos atuariais para se chegar ao valor, né, do prêmio, né, que possa fazer frente aos custos desses riscos que estão acobertados pelo seguro, né? E, além disso, tem que estar abrangido no valor desse prêmio, né, um lucro razoável a ser obtido pelo segurador. Espécies de seguro. Nós temos os chamados seguros privados e seguros sociais. Os seguros privados, eles são facultativos, eles são, em regra, facultativos e podem dizer respeito tanto a pessoas quanto a coisas. Esses seguros privados se dividem em seguros terrestres, seguros marítimos, seguros aéreos. Os seguros terrestres podem ser de coisas, pessoas. Esses seguros podem ser individuais, coletivos, podem ser em grupo. Inclusive, seguros terrestres podem especializar-se em operações de seguro de vida, seguro de mútuo, seguro agrário, seguro de capitalização, entre outros. E temos os seguros sociais. Os seguros sociais, eles são de caráter de cunho obrigatório, e vão tutelar uma determinada classe de pessoas. Por exemplo, idosos, por exemplo, pessoas inválidas, por exemplo, né, pessoas que foram acidentadas, né, no trabalho. Temos também a figura do seguro mútuo. O que vem a ser esse seguro mútuo? No seguro mútuo, eu vou ter várias pessoas que vão constituir uma pessoa jurídica, né, assumindo os riscos, né, assumindo determinados riscos. Então, eu vou ter um conjunto de segurados, no seguro mútuo, eu vou ter um conjunto de segurados que vão constituir uma pessoa jurídica, né, sem fins lucrativos. E, nesse caso, os segurados são exclusivamente os próprios associados. Então, veja, eu tenho vários segurados, eu tenho várias pessoas que
vão se unir para constituir uma pessoa jurídica, né, sem fins lucrativos, e essas pessoas que fazem parte dessa pessoa jurídica, que estão na condição de associado, é quem vão arcar com o sinistro, com a indenização em caso de sinistro. Então, eles contribuem, né? Todos contribuem, e aquele que precisar, aquele que uma vez ocorrendo o evento incerto, o sinistro, vai receber o valor do sinistro, né? Essas sociedades criadas aqui devem ser pessoas jurídicas, e esse tipo de seguro mútuo é regulado pelo Decreto-Lei 73 de 1966. Acontece que esse Decreto-Lei 73 de 1966 proíbe a constituição de novos seguros mútuos, de novas entidades desse tipo. Entretanto, ainda há possibilidade de se criar cooperativas, né, que se dediquem a seguros agrícolas, a seguros de saúde e de acidente do trabalho. Bom, eu vou dar uma parada, né? E no próximo bloco no próximo vídeo, iremos tratar especificamente do seguro de dano. Assista mais vídeos e se inscreva no canal.